Oi, eu sou a Mel, eu tô no último período da graduação em Física, e se você tá pensando em cursar Física, se você tem interesse pela área, ou se você tá em dúvida se esse curso é pra você ou não, esse vídeo vai te ajudar. Então, se você gosta de Física, Astronomia, Ciência e vlogs de estudo no geral, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo, espero que seja útil pra você que tem interesse em entrar em Física e tá na dúvida. Eu vou falar sobre o curso de Física no geral, vou falar sobre as matérias, o que eu achei de cada uma, vou falar sobre atividades extras, pesquisa, o que normalmente o pessoal faz quando sai da Física, se trabalha, que tipo de empresa que trabalham, se vão pra empresa. A primeira coisa que eu queria começar falando são dos tipos de Física. Eu faço Física na Federal de Berlândia. Lá a gente tem 4 físicas: a Física Bacharelado, Física Licenciatura, Física de Materiais e Física Médica. Eu entrei no curso da Física de Materiais, que é basicamente a mesma coisa que o Bacharelado. Então eu vou começar falando do Bacharelado, tanto em só Bacharelado quanto em Física de Materiais, porque é a área que eu faço e é a área que eu tenho mais domínio. O foco do bacharelado é formar pesquisadores, então você vai ser um físico formado para pesquisar e fazer pesquisa na física. É uma área que cobra muito você entender a teoria, e com teoria eu falo a parte matemática, a parte de cálculo e também a parte conceitual, né? Porque não dá para você fazer os cálculos e entender o que você tá calculando se você não entende o conceito. Na verdade até dá, a gente vai chegar lá em Quântica 2 só, mas a gente chega. E esse é o caminho mais comum para quem quer seguir carreira acadêmica mesmo, fazer pesquisa, fazer mestrado, fazer doutorado, virar professor pesquisador e esse tipo de coisa. Então, a física bacharelado, eu acho que é para quem gosta de abstração, de resolver problemas de forma matemática e para quem tem a ambição de realmente seguir na física como pesquisador. A licenciatura em Física, ela forma especialmente para pessoa sair podendo dar aula e conseguir ensinar a física para os outros, o que não é uma tarefa fácil, tá? Ensinar física é muito difícil, eu já dei muitas aulas de física e eu estou de prova, eu tenho certeza que eu não aguentaria uma sala de aula me escutando falar sobre física. A licenciatura vai ter muitas matérias específicas da física e também vai ter algumas matérias sobre educação, sobre psicologia da aprendizagem, vai ter muita prática em sala de aula. Dá para eu virar pesquisador e fazer um mestrado se eu fizer só uma licenciatura em física? Dá sim, eu conheço muitas pessoas da minha faculdade, inclusive, que entraram no mestrado na física, mesmo fazendo licenciatura. O curso de licenciatura, ele também te forma para ser um pesquisador. Você pode pesquisar tanto na área da educação quanto na área da física, mas como tem muito mais matéria de física, a maioria das pessoas entram pela física, não pela licenciatura. Tem algumas poucas matérias que as licenciaturas normalmente não têm, que se eu não me engano é Mecânica Quântica 2, Física da Matéria Condensada, e algumas faculdades exigem que você cumpra essas disciplinas no mestrado ou que você aprenda elas para conseguir passar nas matérias do mestrado, mas são bem poucas. Eu recomendo você olhar a grade curricular da licenciatura e do bacharelado da faculdade que você está pensando em entrar para conseguir comparar e ver qual parece mais divertido para você estudar por 4 anos seguidos. Aqui eu também queria fazer uma observação, que normalmente o pessoal pensa que o curso de licenciatura em física ele é mais fácil, só que é basicamente a mesma coisa. Alguns professores da licenciatura são professores licenciados, então eles não vão ser seres humanos horríveis, cruéis, que querem te ver sofrendo e ver metade da sala chorando numa prova. Então, às vezes, você consegue passar sem sentir vontade de... Ainda assim, a física é uma física pesada, pode não ter as disciplinas um pouco mais específicas do bacharelado no final. O método de ensino dos professores da licenciatura é uma coisa que eu reparei que é um pouco diferente, mas ainda assim você não vai passar numa matéria em física se você não aprender física, por mais que o professor ajude com trabalhos e pontos extras. Tem também o curso de Física Médica, que é uma física bem mais voltada para aplicação na área da saúde. As matérias específicas da Física Médica, elas estão muito ligadas com física nuclear, com radiologia, com radiação mesmo. Tem muito foco em aplicações reais. A Física Médica, as principais aplicações, pelo menos as que eu aprendi com os meus professores, que são da Física Médica, radiação e qualquer tratamento que envolve radiação, diagnóstico de imagens médicas e basicamente toda a parte da saúde que precisa de físicos. Normalmente o pessoal que se forma em física médica, eles tentam ir para uma residência em física médica, só que a residência em física médica, ela é bem concorrida, mas no geral, todo mundo quer tentar entrar numa carreira em física médica num hospital com cargo de físico médico. Muitas pessoas também escolhem fazer um mestrado e um doutorado. Eu diria que a física médica é quase metade, sabe? Metade quer ir trabalhar em hospital e a outra metade quer seguir na carreira de pesquisa, porque a pesquisa em física médica também é muito interessante, tem muita pesquisa legal, e é uma área que junta muito a física com a medicina. Eu diria que as matérias
específicas da física médica, elas são um pouco mais voltadas para essa interdisciplinaridade entre a física e a biológicas, medicina e tal, e um pouco menos para exatas e física pura, que nem é a física. O ciclo básico da física médica é o mesmo que a física de materiais, que a física bacharelado. E para você se formar em qualquer uma das físicas, você tem que aprender física, não tem como sair se você não souber. Agora vamos falar um pouco sobre a graduação em Física, Bacharelado ou Física de Materiais. Eu vou falar sobre o currículo que tem em comum entre a Física de Materiais e o Bacharelado. Então, tem uma disciplina que tem na Física de Materiais, não tem na Física Bacharelado, que é Tópicos em Física Contemporânea, alguma coisa assim, que é meio que uma matéria de introdução à física que a gente tem lá no primeiro período. Física de Materiais, ela tem algumas horas a mais por semestre das físicas básicas. Então, eu tive 3 aulas de física básica por semana, e o bacharelado em 2. Aí, o curso de Física de Materiais, ele não existe mais na UFO. Eu acho que tem na Unesp, pelo menos é a única faculdade que eu sei que tem esse curso. Mas na UFO agora a gente só tem a Física Bacharelado, Licenciatura e Física Médica. Mas se você vê em algum lugar um curso de Física de Materiais, dá uma olhada na grade horária desse curso naquela faculdade, porque provavelmente vai ser muito semelhante à Física Bacharelado. Tá, então o que a gente vai ver em um curso de Física? Tudo. Você vai ver tudo, e tudo por cima, porque a física tem muita coisa, então não dá pra você aprofundar tudo em só 4 anos, assim, são 500 anos de estudo, sabe? A física começou com Isaac Newton, então tem muita coisa que, obviamente, não dá pra aprender em 4 anos, mas você vai ter uma introdução a tudo nesses 4 anos, e você pode escolher qual área você gosta mais, qual você tem mais afinidade, qual você quer fazer pesquisa. Muita gente já entra na física querendo fazer pesquisa em tópicos de física moderna mesmo, que nem relatividade, física quântica, o que é muito legal. Mas a mecânica clássica, o eletromagnetismo, a ótica, são áreas que ainda tem muitos tópicos para serem pesquisados e ainda tem muita coisa sendo desenvolvida em volta desses tópicos, apesar da gente ver eles como ultrapassados. Eles não são, tá? Eles são aplicáveis em basicamente tudo que a gente usa diariamente, que a gente tem contato diariamente. Vamos falar um pouco sobre a diferença da física da graduação para a física do colégio, porque assim, eu sei que tem muita gente que gosta de física e não se dá bem com a física do colégio, por mais que vá bem nas provas, acha um saco. E tem gente que adora a física do colégio, mas não gosta muito dessa parte de viajar em ideias que nunca vão ser palpáveis e você nunca vai poder ver com seus olhos ou testar com equipamentos. Então, assim, tem esses dois extremos. Eu acho que a física agrada os dois. Eu queria deixar muito claro que a física da faculdade não tem nada a ver com a física do ensino médio. Se você foi aquela pessoa que fez o ensino médio focado em passar no vestibular, em passar numa prova, em se formar, você não viu basicamente quase nada do que realmente acontece na física. A gente vai começar em Física 1 estudando de novo as leis do movimento, as leis da gravitação, mas de uma forma diferente. A gente não vai pegar as fórmulas e aplicar. Qual que é a área que esse planeta percorre de acordo com as leis de Kepler? Qual que é a velocidade desse carro de acordo com a segunda lei de Newton? Você vai aprender a deduzir essas leis do zero, da matemática. Vão te entregar matemática e você vai ter que devolver física, basicamente isso. Dependendo do professor, às vezes você até consegue passar numa prova só decorando fórmula. Na verdade, tem muitos professores que acabam cobrando só isso mesmo. A maior parte da física vai ser você deduzir equações. No começo, as equações elas são um pouco semelhantes às que a gente viu na escola. A lei de Newton, a gente vê no formato de derivada, aprende por que ela pode ter esse formato, algumas grandezas físicas que a gente pode derivar a partir dessa fórmula, coisas do tipo. Conforme você vai progredindo no curso, você vai vendo muito mais coisa que você nunca viu na sua vida, nunca ouviu falar. Então, a termodinâmica que a gente está acostumado é aquela fórmula do PV-NRT. E a termodinâmica da física, ela é puramente cálculo, ela é dedução dessas fórmulas através de cálculo. Então, essa é a principal diferença. Na graduação, você não vai aprender a pegar uma fórmula e aplicar essa fórmula para calcular a velocidade do carro, a velocidade da partícula. Você vai aprender a derivar essas fórmulas. Por que é importante a gente aprender a derivar essas fórmulas? Por que a gente só não aplica? Porque a gente precisa de alguém para resolver problemas que a gente não sabe como resolve. Dependendo do problema, não precisa ser um físico, mas os problemas essenciais que envolvem interações de partículas, interações de planetas, coisas realmente essenciais da natureza, como campos, como o universo surgiu, esse tipo de coisa. Ninguém se forma em engenharia civil para estudar buracos negros, sabe? Esse tipo de coisa é só uma pessoa maluca que foi fazer física que vai querer estudar. Agora vamos falar sobre a parte principal desse vídeo, que é a grade curricular. O que é esse ciclo básico que eu tô falando desde o começo do vídeo e não expliquei ainda? É basicamente todas as matérias essenciais que uma pessoa precisa fazer para ser um profissional em física, tanto em licenciatura médica, bacharelado
e em outras áreas que usam muito física, tipo algumas engenharias. É um ciclo básico para um profissional em exatas que precisa entender como a natureza funciona. Vamos começar com os cálculos. Na física, bacharelado, a gente tem cálculo 1, 2 e 3. Quando você entrar na física, uma das coisas mais importantes que você precisa entender é que cálculo, você vai usar ele pro resto da sua vida. Diferente da matemática, o cálculo, ele não é aplicar fórmulas também. Ele é uma ferramenta que você vai usar para resolver problemas físicos. Se em algum momento da sua trajetória na física você precisar calcular a rotação, o campo, a massa de uma estrela, a densidade de uma estrela, a pressão que ela exerce, você vai usar cálculo. Não adianta você escrever num artigo científico, porque acontece tal coisa. Você tem que provar matematicamente. Você vai precisar de cálculo pro resto da sua carreira, se você for seguir na física. Em cálculo 1, o foco principal é aprender derivadas e integrais. Eu acho que 1/4 ou 1/3 de cálculo 1 é basicamente função, porque eles querem ter certeza que você sabe o que é função. Então, você vai ver bastante coisa sobre limite, por que derivadas funcionam e onde aplicar derivadas, onde aplicar integrais, por que integrais funcionam. Grande parte também de cálculo 1 é derivadas, então você vai aprender o que são derivadas, por que elas funcionam, como usar derivadas. Normalmente, em cálculo 1, a gente vê integrais indefinidas. Integrais definidas começam a aparecer mais em cálculo 2. Então, em cálculo 2, você vai ver algumas integrais um pouco mais complicadinhas. Você vai estudar muitas técnicas para você resolver essas integrais. Cálculo 2 eu achei bem mais difícil que o 1, porque são muitos métodos, é uma matemática bem mais densa, é bastante coisa, na verdade, para aprender e até para decorar, porque querendo ou não, tem algumas substituições, algumas regras que a gente tem que decorar. Se você vai fazer alguma matéria de exatas, aprenda muito bem o cálculo 1 e tenha uma base matemática boa, porque o 2 e o 3, eles são um saco. É um pouco pesado, mas ainda assim é uma matéria legal. Tanto cálculo 1 quanto cálculo 2 são matérias que vão ser muito importantes. Em cálculo 3, a gente começa a trabalhar com funções de várias variáveis. Você estava vendo um gráfico bidimensional e não fazia a menor ideia de como calcular a área dele? Pois agora você vai calcular o volume de um tridimensional. Tem muitas ferramentas que a gente aprende em cálculo 3 para poder analisar funções de várias variáveis. Então, em cálculo 3 você vai aprender o que é gradiente, o que é divergente, vai aprender muitos teoremas importantes que foram, assim, essenciais para a física conseguir se desenvolver. Tudo que você aprende no cálculo 3, você vai usar na física. O 1 e o 2, eu acho que vão servir principalmente para você desenvolver um raciocínio matemático e conseguir resolver problemas com cálculo. Agora, o 3, você vai ter contato com ferramentas que você simplesmente não pode esquecer. O próximo tópico do ciclo básico é geometria analítica. Geometria analítica, como o nome já diz, é geometria. Primeiro, não quer dizer o que você viu no ensino médio, de retas, planos e sólidos espaciais. Você aprende a geometria analítica como uma linguagem também, só que não igual ao cálculo. Na escola, a gente via vetores como setinhas desenhadas. Aqui, vetores são objetos matemáticos que você tem que saber a definição, porque você vai precisar usar essa definição de uma forma mais generalizada, não só falando que é uma setinha que aponta para cima. Retas, planos e sólidos não são só figuras, eles são conjuntos descritos por equações. O fato de você conseguir enxergar e desenhar no papel, não importa, você tem que descrever isso por uma equação, porque isso que é importante. Qualquer afirmação que você vai fazer em um artigo, em um trabalho, vai precisar de uma prova matemática. Se você tá falando que isso aqui é um plano, prove. Como? Com geometria analítica. Por mais que geometria analítica não tenha tanta coisa a ver com a próxima matéria que a gente vai falar, que é álgebra linear, ter uma boa base em GA vai te deixar um pouco mais confortável para começar a álgebra linear. Apesar de não ser uma continuação, assim, da mesma área, do mesmo tema, eu acho que é uma boa base, porque é uma matéria que vai te ensinar a descrever os problemas matematicamente e conseguir visualizar o que essas equações representam. Agora, a próxima matéria é álgebra linear. Álgebra linear, eu acho que é uma das matérias que as pessoas costumam ter mais dificuldade no ciclo básico. Eu achei uma matéria muito difícil, sinceramente, eu fiquei chocada quando eu fui bem na última prova, porque eu achei que eu ia reprovar nessa matéria. Em compensação, teve muita matéria que eu achei que eu ia passar e eu reprovei. Quando a gente fala em álgebra linear, você tem que pensar em matrizes, determinantes e conjunto de equações, porque é basicamente isso que você vai ver nesse curso inteiro. Álgebra linear é meio que uma matéria que te faz aprender a pensar em vetores. Serve para estruturar muita coisa importante da física também, porque se não fosse importante a gente não veria nesse curso, mas eu acho que principalmente eletromagnetismo. A matéria que eu mais vi álgebra linear foi eletromagnetismo. Relatividade também tem bastante álgebra linear, mas relatividade tem tudo, não tem uma área das exatas que escapa
de entrar na relatividade. No começo do curso, você não vai ver muita aplicação na física. Quando você pegar uma matéria da matemática, como os cálculos, álgebra linear e geometria analítica, você não vai ver como isso é aplicado na física. E muito provavelmente você vai passar os seus primeiros 3 anos, seus primeiros 2, 1 ano e meio de curso, se perguntando por que você está aprendendo isso se não tem aplicação na física. Mas guarda com muito carinho no seu coração tudo que você aprender no ciclo básico que envolve matemática, porque você vai usar. E se você não tiver uma base boa em matemática, isso vai te prejudicar. Essas matérias mais da matemática, elas são muito importantes, elas são a base de tudo que você vai aprender na física. Agora a gente vai para a parte mais esperada do ciclo básico, que são as físicas básicas. A gente tem física 1, física 2, física 3, física 4 e seus respectivos laboratórios. Então, laboratório de física 1, física 2, 3 e 4. Eu vou fazer um resumo geral do que tem em todas essas físicas. A física básica 1, a gente vai estudar movimento e força. Então você vai ver de novo leis de Newton, leis de Kepler e basicamente as leis da mecânica clássica que começaram lá em 1600 e não sei quanto, quando o Newton estava isolado na casa dele e decidiu inventar essa parte da física. Na física, na aula de física, na sala de aula, você vai ver a teoria disso, como essas fórmulas se desenvolveram e você vai ver a aplicação. Na física, você vai ver a aplicação para as fórmulas que você está aprendendo a desenvolver. E logo na física 1, você tem que ter noção de derivada e um pouquinho de integral, mesmo que seja indefinida, porque a física já começa usando ferramentas do cálculo e a maioria das universidades não se importa muito que você ainda não viu isso em cálculo. Eu acho isso um pouquinho um erro, talvez, do currículo da física, porque a gente começa a ver coisas que exigem cálculo antes de aprender cálculo, mas é importante que você saiba disso. Então, talvez a física 1 até ajude a desenvolver uma noção do que é derivada, do que é integral, um pouco mais clara, sem ser muito abstrata, que nem no cálculo. Ao mesmo tempo que a gente faz física 1, a gente faz o laboratório de física 1, que é basicamente testar todas as teorias com um equipamento simples, sabe? Tipo, queda livre, aceleração de corpos. Enfim, o laboratório é uma matéria muito diferente das outras porque ela não é em sala de aula. Eu acho que talvez valha a pena um vídeo só falando sobre como é o laboratório de física na prática. Mas no geral, você vai testar e você vai escrever um relatório e você vai ter que provar nesse relatório que essa lei tá certa. Ou se você não conseguir provar, se acontecer que nem aquele meme do Albert Einstein do Oppenheimer, ele dá 1.000.000% de erro, você tem que explicar por que deu errado, com base na física. É basicamente isso. Todos os laboratórios, na verdade. Na física básica 3, a gente começa a estudar um pouco mais profundamente sobre ondas. Tem bastante coisa em física 2, tá? Tem mais coisa do que deveria, eu acho, mas é uma introdução a todas essas áreas. A gente aprende sobre calor, sobre energia, sobre hidrodinâmica também, tem bastante. E o tópico principal de física 2 é ondas, porque pelo menos 70% dessa matéria vai ser sobre ondas, e aí os outros 30% vão ser uma introduçãozinha a essas outras matérias que vão ter específicas lá na frente, que nem termodinâmica. Na física 3, a gente vai se aprofundar um pouco mais em eletromagnetismo. A gente ainda não vai deduzir as leis de Maxwell aqui, isso é só em eletromagnetismo, mas tudo que a gente viu que envolve eletricidade e magnetismo, sistemas elétricos, tipo as leis de Kirchhoff, campos elétricos e magnéticos em volta de fios ou em volta de qualquer outra coisa que tenha um formato diferente de um fio, a gente aprende a calcular. O seu professor de física 3, ele vai falar, essa aqui é a lei de Coulomb, essa aqui é a lei de Gauss, esses daqui são os problemas, resolvam de acordo com essas leis. É um pouco de aplicar fórmula, é um pouquinho. A gente não aprende a deduzir de uma forma tão essencial. Eu acho que física 3 é uma das físicas básicas mais abstratas que tem bastante conceito que, assim, não é palpável, sabe? Porque campos eletromagnéticos não são palpáveis. A física 3 é a mais complicadinha. Eu esqueci de falar do laboratório de física 2, mas são basicamente experimentos sobre ondas, especialmente sobre ondas. E o laboratório de física 3 é o laboratório sobre circuitos elétricos, um pouquinho de eletromagnetismo, eletricidade e magnetismo de forma separada. Eu acho o laboratório de física 3 muito legal. Eu acho que eu não sou uma pessoa muito fã de laboratório de física experimental, mas o de física 3 é divertido. Física básica 4. A maior parte da física básica 4 é óptica, então a gente vai ver aquelas fórmulas clássicas da óptica, lei de Snell, as propriedades de reflexão, lentes convexas, côncavas e tal. Também de uma forma mais essencial, a gente aprende a deduzir, não só como aplicar. No final da física 4, se você fizer a física 4 na física mesmo, você vai ter um pouquinho de física moderna. Acho que um quarto ou um terço no máximo dessa matéria vai ser uma introdução à física moderna, onde você vai ver um pouco sobre energia de fótons, sobre relatividade, então relatividade especial, dilatação temporal, mas nada muito demais, porque provavelmente esse professor sabe que você vai ver física moderna em física 4, então eles dão uma introdução, mas não é o foco de física 4 na física.
O ciclo básico é basicamente esse. Eu também tive uma matéria de introdução à computação. Agora tá mudando um pouco o currículo, então eu imagino que seja física computacional e seja um pouco diferente do que eu fiz, mas no geral você vai pegar questões da física e tentar resolver no computador, se você fizer na física, se você fizer em algum instituto de computação, vão ser problemas genéricos, listar nomes e coisa do tipo. É uma introduçãozinha bem básica à programação. Agora vamos para umas matérias um pouco mais avançadas da física. A primeira que eu vou falar sobre é a física moderna. Física moderna, eu acho que é a física que faz as pessoas se interessarem pela área e quererem fazer física. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço foi por causa de alguma coisa relacionada à física moderna que entrou na física. Em algum momento da história, os físicos perceberam que as leis da mecânica clássica, elas não estavam dando certo em alguns experimentos. Se você quiser saber como surgiu tanto a mecânica quântica quanto a relatividade, estude sobre a catástrofe ultravioleta. É um tema muito interessante. E a física moderna, ela começa justamente quando os físicos conseguem desenvolver uma explicação para alguns fenômenos que não podiam ser explicados pela física clássica. E essa explicação, ela meio que desapega completamente de todos os teoremas que eram aceitos pela física clássica e surge uma nova área da física. E novas áreas da física, né? Porque são duas, relatividade e física quântica. Então, a física moderna, ela é basicamente uma introdução, mas uma introdução um pouco mais densa em física quântica e relatividade. A gente vai começar vendo energia do fóton, momento de partículas. A gente vai estudar muito sobre a catástrofe ultravioleta, estudar a relatividade especial, então dilatação e contração espacial e temporal, alguns paradoxos e como solucionar esses paradoxos. A gente não vê relatividade geral em física moderna, mas a gente vê um pouco mais de quântica. No finalzinho dessa matéria, você vai entender de onde veio a equação de Schrödinger e por que ela funciona. Geralmente em física moderna, a gente ainda não aplica a equação de Schrödinger, a gente só entende por que ela existe. Mecânica clássica também é uma matéria que é mais específica para física. Tem muitas engenharias que também veem mecânica clássica. A gente tem duas mecânicas clássicas na física bacharelado, tem a 1 e tem a 2. E o intuito de toda a mecânica clássica é basicamente explicar por que as coisas se movem. Não é simples que nem parece quando eu falo. A ideia da mecânica clássica é generalizar ao máximo possível uma explicação do porquê que as coisas se movem e como elas se movem. Você vai aprender a descrever movimentos, entender forças, trabalhar com energia, com momento. É uma parte que eu acho que os conceitos são um pouco intuitivos porque são coisas repetitivas que a gente já viu em Física 1, a gente viu no colégio, mas aqui você aprende com muito mais rigor matemático, você vê essa matéria só depois de ter feito todos os cálculos e alguns métodos matemáticos, então é uma matéria um pouco mais rigorosa com a teoria. Mecânica Clássica 2 é a mesma coisa, entender o movimento, só que movimentos um pouco mais diferentes. Então, em Mecânica Clássica 1, você vai aprender descrever movimento, energia, momento de forma generalizada, que você consiga pegar uma fórmula e aplicar em literalmente qualquer situação que você quiser. Por exemplo, você vai aprender muito sobre equação de Poisson, Lagrangiana, Hamiltoniana, tudo isso vai ser muito útil também na física. E Mecânica Clássica 2 é basicamente uma extensão da 1. Você vai ver mais ferramentas para generalizar, mais contextos, aprender a aplicar em muitas situações físicas também. Na termodinâmica, você vai aprender como a energia se organiza, se transforma e como ela funciona no mundo real. A gente estuda pressão, temperatura, entropia, as leis da termodinâmica e você vai aprender a deduzir todas essas leis. Tem uma coisa um pouco diferente na termodinâmica das outras matérias que é o fato de que a gente observa conjuntos de partículas e estados e não mais uma partícula isolada. Você vai entender o conceito de irreversibilidade, por que alguns processos simplesmente não têm volta. Principalmente, você vai entender por que é impossível existir uma máquina de movimento perpétuo. Eu acho que isso é o ápice da termodinâmica, é muito divertido. E aí você vai parar de se perguntar se aquele vídeo daquela bolinha rodando infinitamente é real. Ele não é. O eletromagnetismo é a matéria que você vai entender como campos elétricos e magnéticos se comportam. Então você vai analisar normalmente uma partícula isolada ou um conjunto de partículas que formam um campo. Você vai aprender a calcular esses campos de muitas formas. No final de Eletromagnetismo 1, você vai ter aprendido a deduzir as equações de Maxwell. Essa também foi uma das partes mais legais do curso. Eu achei essa matéria extremamente difícil. Eu acho que todo mundo acha ela muito difícil. Eu estudava que nem maluca, porque eu sabia que se eu dormisse uma horinha a mais, eu ia reprovar naquela matéria. Foi uma das mais difíceis, mas também foi uma das mais legais, porque a gente aprende a desenvolver uma teoria que é muito legal, que todo mundo gosta, que todo mundo acha legal. Pelo menos na minha bolha, todo mundo acha legal as leis de Maxwell. Em Eletro 2, a gente mexe com cargas também, mas com cargas em movimento e com campos variáveis. O que já era difícil fica
mais difícil ainda. Não sei, talvez a minha experiência tenha sido desnecessariamente difícil, eu não sei. Eu acho que é assim pra todo mundo, porque cargas em movimento e campos variáveis não tem como ser fácil. Eletro 2 tá aí, é difícil, mas é interessante não tanto quanto a 1, porque as equações de Maxwell, sinceramente, não tem como competir. É uma matéria que você inevitavelmente terá que aprender se você fizer física. A gente tem métodos matemáticos 1 e 2. Métodos matemáticos é basicamente uma matéria que você aprende métodos matemáticos para resolver questões da física. Nessa disciplina que você vai perceber que muitos fenômenos físicos, apesar de parecerem diferentes, eles são literalmente a mesma coisa. Na maioria das vezes, essa coisa é um oscilador harmônico. Tem aquela piada de que para um físico tudo pode se aproximar de um oscilador harmônico. Isso não é uma piada, isso é real. A gente tem uma matéria só sobre como aproximar coisas de um oscilador harmônico. E essa matéria é Métodos da Física Teórica Matemática 1. Enfim, eu tô brincando. Tem muita coisa que se aproxima de um oscilador harmônico, mas essa matéria serve para você ter um repertório para conseguir solucionar um problema da física quando você vê um problema, sabe? Parece um pouco parecido com mecânica clássica, mas usa um pouco de mecânica clássica também. O cara que inventou a equação de Hamilton, ele tinha muita noção de métodos matemáticos, porque ele desenvolveu a equação de... o Hamilton, né? Ele desenvolveu a equação com base na física matemática. Ele tinha ferramentas matemáticas que ele sabia usar para conseguir aplicar na física e desenvolver as equações dele. Métodos matemáticos é basicamente isso. Você consegue desenvolver uma noção de como resolver problemas da física usando métodos numéricos, do cálculo, da matemática, enfim, vários métodos. Agora vamos para as últimas matérias, que são as mais específicas, assim. Essas matérias eu acho que pouquíssimos cursos além da física vão ter. A primeira é mecânica quântica 1 e 2. Olha, sinceramente, eu não sei nem o que falar de mecânica quântica, porque eu acho que foi a matéria mais esquisita que eu já fiz na minha vida. A matemática é esquisita, as teorias são esquisitas, as soluções são esquisitas, as questões são esquisitas, mas aparentemente tudo tem aplicação e no final tudo faz sentido de alguma forma. Na quântica, a gente percebe que o mundo microscópico simplesmente não obedece às leis da física clássica. Provavelmente você já sabe disso se você está pensando em fazer física. Mas por quê? Sabe? Como que a gente chegou nessa conclusão? O começo da física quântica inteiro é você aprender a resolver a equação de Schrödinger para várias situações diferentes. Um elétron confinado em um poço infinito, um elétron confinado em um poço finito, um elétron livre. Lógico que no começo a gente tem que usar situações que são fáceis, né? Que é pra gente aprender, mas depois vai ficando um pouco mais complicado. As equações da mecânica clássica, elas são probabilísticas, a gente não calcula aonde exatamente uma partícula vai estar e em que momento, porque a gente vai aprender a deduzir o princípio da incerteza, que inclusive está aqui marcado na minha garrafa. Basicamente, não tem como você calcular a posição e a velocidade com precisão. Enfim, você vai aprender a deduzir o princípio da incerteza em algum momento da sua vida, provavelmente vai ser em Quântica 2. Aliás, Quântica 1. Quântica 2 é uma extensão de Quântica 1. A gente continua estudando partículas subatômicas e estados de partículas, só que com algumas propriedades a mais. Então, a gente vai estudar partículas ligadas, spin, perturbações e algumas interações um pouco mais complexas. Inclusive, em Quântica 1, você vai começar a ver uma matemática bem diferente. É uma linguagem diferente que você vai usar em Quântica 1, Quântica 2, na quântica que você vai fazer no mestrado. Então, importante também entender bem essa linguagem e não só passar por cima, porque ela vai ser importante. Eu acho que a maior dificuldade da quântica não tá nem no fato dela não ser nada intuitiva, porque ela não é nada intuitiva. Eu acho que a parte mais difícil da quântica é a linguagem, porque é uma linguagem diferente, sabe? É uma linguagem que não é tão difícil, ela é difícil, mas não tão difícil. Eu aprendi a linguagem da quântica muito mais fácil do que eu aprendi cálculo, só que ainda assim é diferente de todas as linguagens que a gente usa na física, linguagens matemáticas, tá? Então, eu acho importante você entender essa linguagem, entender o que significam as coisas se você for passar por essa matéria, porque você vai usar em todas as outras quânticas que você fizer na vida. Depois de toda essa viagem de quântica e tal, e coisas que não são nada intuitivos, você vai ter uma matéria que é completamente palpável. Você consegue pegar o que a física da matéria condensada está explicando, que matéria condensada. A maior parte da matéria condensada vai ser cristais e estado sólido, então algumas pessoas até chamam essa matéria de estado sólido em vez de matéria condensada. Então a gente vai estudar propriedades materiais mesmo das coisas, normalmente usando cristais, porque cristais são organizadinhos, eles são periódicos, eles são perfeitinhos, então é mais fácil entender as coisas com cristais, porque cristais eles são meio que muito presentes na natureza, sabe? Eles fazem parte de muitas estruturas do corpo humano, muita coisa cristal. Então a gente basicamente vai estudar a matéria como ela é. Em vez de estudar um elétron confinado, a gente vai estudar um conjunto de bilhões de átomos e como esse conjunto se organiza. A gente estuda o conjunto e não o átomo.
Eu não posso falar muito sobre essa matéria porque eu ainda não acabei ela. Como eu falei, eu tô no último período e essa é uma das matérias que eu tô fazendo. A gente também tem mecânica e estatística, que eu esqueci de escrever no meu roteiro, mas mecânica e estatística é uma matéria que para de tratar a física como partículas isoladas e começa a pegar conjuntos de partículas, analisar estatisticamente esses conjuntos. A mecânica e estatística tem muita coisa da termodinâmica, tem uma introduçãozinha à quântica também, porque a quântica é completamente estatística, então tem algumas propriedades, não a introdução, algumas propriedades que a gente usa em quântica, a gente também aplica na mecânica estatística. Eu não tenho muito o que falar de mecânica estatística, a gente basicamente estuda probabilidades para quando a gente não consegue encontrar uma resposta 100% definitiva para um problema físico. É uma matéria bem densa também, tem bastante conta, bastante dedução, mas também é uma matéria importante para a formação de um físico. A física, ela é um curso que não tem muitas matérias. Se você comparar com engenharia, com história, tem até que poucas matérias comparando com os outros, porque muitas são optativas. Eu tenho pelo menos 7 matérias optativas que eu preciso fazer para me formar, e você pode escolher as optativas que a sua faculdade oferece que tem mais a ver com a área que você quer. Eu fiz umas super aleatórias em ótica, em tópicos de pesquisa, porque era o que tinha. Apesar de tópicos de pesquisa ser importante, tem outras que eu acho que são mais. E algumas mais específicas, então optativa de relatividade, que é a minha área de pesquisa, uma optativa de métodos matemáticos. Enfim, optativa, no geral, eu recomendo que você faça pensando realmente no que você vai querer trabalhar e o que vai ser bom pra você. Fazer optativa só pra cumprir carga horária vai deixar o seu currículo uma bagunça. Planeja com antecedência quais optativas você vai fazer pra você ter tempo de pedir pra coordenação ofertar as que você quer. Optativas são importantes, são uma parte muito importante pra formação de um físico, então não faça que nem eu fiz de pegar umas optativas aleatórias só porque não tinha opção, pegar optativas que realmente agreguem seu currículo. No curso de física, você também vai ter que fazer atividades extracurriculares. Nos 3 cursos que eu falei, precisa de atividade. Na física médica e na licenciatura, você vai ter que fazer um estágio na sua área, mas no bacharelado não é obrigatório você fazer um estágio. O que a maioria das pessoas do bacharelado fazem é fazer um IC, é uma iniciação científica para você começar a aprender como se pesquisa, e é o que eu fiz. Eu fiz IC a graduação inteira e agora a minha IC basicamente virou o tema do meu TCC. As atividades extras, elas vão depender muito da sua faculdade, mas você pode assistir palestra, você pode participar de evento, você pode organizar eventos, fazer ICs, fazer projeto de ensino, mesmo não sendo da licenciatura, você pode participar de projetos de ensino. Também recomendo fazer atividades extracurriculares que você goste, porque a maioria eu acho que não exige tanto assim você usar seu cérebro, sabe? Então você pode pegar uma que você goste realmente. Eu acho que as atividades extras, elas não tem que ser uma coisa pesada que vão te cansar. São uma parte necessária, mas é uma parte que dá pra você levar com um pouco mais de leveza, escolher alguma coisa que você gosta de fazer. Bom, esse vídeo vai ficar muito longo se eu for falar sobre as áreas que um físico pode ir depois de se formar, então essa vai ficar pra próxima. Mas no geral é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre a graduação em física, comenta aqui que eu faço um vídeo sobre. Se for uma dúvida rápida, eu respondo seu comentário. Se você vai fazer física, muito boa sorte pra você. Eu espero que você goste, apesar de ser uma área difícil. É uma área muito legal, é muito interessante você aprender sobre a natureza, tipo, na essência dela, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você tá pensando em entrar, se você entrou já nesse ano e onde você vai fazer, por que que você gosta de física. Se você gostou, não esquece de comentar qual matéria que você acha que vai ser mais difícil, qual matéria que você acha que vai ser mais fácil. E até o próximo vídeo.